Vamos falar agora da consultoria. A consultoria, gente, o que você vai fazer? Você pode pegar a empresa e passar ela pelo processo de adequação. Lembrando do processo de adequação, conscientização, mapeamento, diagnóstico, planejamento, plano de ação com as soluções propostas, implementação e monitoramento. Você pode a consultoria pode ser essa consultoria completa. Eu pego a empresa numa situação em que ela não tem LGPD, então ela não tem, e passo ela por um processo em que no final ela vai estar adequada à LGPD. Mari, a consultoria precisa ter as 6 fases? Não. Você vai pegar essa ideia, lembra que na primeira aula eu falei, é uma ideia, um raciocínio. Você vai pegar esse raciocínio e montar a sua consultoria da forma como você quiser, da forma como você achar melhor, tá? Você pode também, né, fazer a consultoria completa, ou você pode também, um jeito que o pessoal está fazendo muito, é um tipo de consultoria que está sendo muito feito ultimamente, é você dividir isso em 2 momentos. Nesse primeiro momento aqui, você conscientiza, mapeia e dá um diagnóstico para a empresa. Então, você conscientiza os funcionários, faz o mapeamento, faz o diagnóstico. Você não vai propor as soluções, você não vai implementar as soluções, você vai entregar isso aqui, você vai falar com a empresa assim, ó, em relação à LGPD, você tem esse problema, o problema X, o problema Y, o problema Z, o problema W. E aí, a fase de plano de ação, implementação e monitoramento, ela vai depois querer saber se vai te contratar para fazer essa segunda parte. Então, você pode combinar com ela, precificar essa primeira parte aqui, a gente vai falar sobre precificação daqui a pouco. Eu precifico essa primeira parte, entrego essa primeira parte e depois, se ela quiser, eu faço essa segunda parte. Por que isso está acontecendo? Porque algumas vezes a própria empresa está fazendo essa segunda parte aqui. Ela pega esse primeiro momento que você fez e depois ela implementa. E é que ela sabe quais são os problemas. E esse jeito de fazer também é muito mais fácil de precificar do que esse aqui, tá, gente? Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Mas existe consultoria pontual também. Existe até empresas que elas têm o DPO, já passaram para o processo de adequação, mas vamos supor, o DPO é da área técnica, ele é formado em segurança da informação. E aí precisa elaborar os documentos, precisa elaborar aditivo contratual, precisa elaborar um relatório de impacto à privacidade e proteção de dados, precisa elaborar uma política de privacidade. E aí, esse DPO vai contratar uma consultoria externa para fazer esses documentos pontuais. Às vezes, vai contratar uma consultoria externa só para fazer um teste de legítimo interesse para indicar salvaguardas. Então, pode existir também o que a gente chama de consultoria pontual. Você não vai se vincular à empresa, você vai ajudar a empresa em pontos específicos. Algumas empresas grandes, isso está acontecendo bastante, porque a empresa ela tem uma equipe grande, mas ela precisa de um suporte externo, ela não vai contratar funcionário para isso, mas ela vai pegar ali umas consultorias externas para ajudas pontuais, ajudas específicas em relação àquelas questões, tá? Você também pode dar, o que eu chamo, na verdade, de mentoria. Existem alguns casos que a empresa ela mesma quer tentar passar pelo processo. Ela não tem, às vezes, o recurso financeiro para fazer o programa de adequação todo com a ajuda de um terceiro especializado. Então, o que você pode fechar? A gente oferece esse tipo de serviço, que é o seguinte: eu não faço o programa de adequação, mas eu oriento e eu reviso o programa de adequação de outra pessoa. Então, ele vai passar pela primeira fase de mapeamento. Então, eu vou orientar para ele, eu vou fazer uma reunião no início, orientando ele nesse processo, e depois, no final, que ele vai me passar o resultado do mapeamento dele, e eu vou pontuar o que foi feito certo, o que foi feito errado, e aí ele vai falar, eu encontrei esses gaps. E aí, a partir do mapa que já está pronto, eu consigo falar assim, olha, mas e isso aqui, você olhou isso? E isso aqui, você olhou isso? Percebe que não sou eu fazendo o processo, eu estou, revisando o processo? Então, você pode dar esse tipo de mentoria também. Eu chamo de mentoria para as empresas, mas você pode chamar do jeito que você quiser.
E você também pode prestar o serviço, né, de DPO as a Service. E aí o serviço de DPO as a Service, gente, é o seguinte: você não vai estar dentro da empresa, mas você vai estar ocupando a função de DPO. Se a empresa tiver alguma demanda da NPD ou do titular, é você que vai responder. Então, você tem que ter muita responsabilidade, porque você não vai estar ali todo dia na empresa, mas você responde por ela. Então, você vai estar ocupando a função. Então, você tem que buscar também se relacionar normalmente com a empresa, para que você entenda da empresa, conheça os funcionários, conheça os processos, esteja presente, mesmo que não estando presente fisicamente todos os dias, né? Agora com a pandemia, na verdade, isso até ficou mais normal, assim, né, de fazer reunião online e tudo mais, mas é muito importante que a empresa sinta que você age como se fosse um funcionário dela, que você realmente está vestindo a camisa dela. E aqui você pode cobrar tanto um preço fixo por mês e fechar um número de horas, então eu vou trabalhar, eu estou disponível para você, por exemplo, 12 horas, e aí você fecha um preço fixo, ou você pode definir um preço variável, que é um mínimo de horas e um máximo de horas que você trabalha. Você vai definir um mínimo de horas, então aqui é o DPO, um mínimo de horas e um máximo. Então, vamos supor que você vai cobrar o valor da hora de R$350. Aí, o mínimo de horas que a pessoa vai pagar para você por mês são 5 horas. E o máximo de horas que a pessoa vai pagar para você por mês são 15 horas. Se precisar de mais horas, você vai avisar por quê, explicar por quê, mas aí você fecha e aí você consegue jogar em algum tipo de sistema as horas que você gastou. E tem gente também que cobra o valor fixo e não fixa número de horas. Fala que vai estar disponível para a empresa. Isso é um pouco complicado, porque imagina que você é de DPO as a Service de 5 empresas. Imagina se todas te demandam no mesmo momento. Você tem que ter braço para responder todas. Então tem que ter esse cuidado, mas tem gente também que cobra a consultoria, né? Que cobra a consultoria, o DPO as a Service, com valor fechado e sem determinar horas. Então, sei lá, eu vou cobrar de você R$3.000 por mês, R$4.000 por mês, para ficar disponível para você como DPO. Mas você também não pode só ficar lá no seu escritório esperando a empresa fazer alguma coisa, não. A empresa demandar de você alguma coisa. Você tem que ter uma postura ativa, tá? Senão a empresa começa a ver que ela está gastando dinheiro, que é melhor ela acumular uma função de um funcionário dela, mesmo correndo risco, e não gastar mais R$1 com isso, entendeu? E a questão da acumulação de funções também, gente, tem a questão lá trabalhista, né? Porque, querendo ou não, são 2 funções. Então, você pode ter um processo trabalhista porque você acumulou funções de uma pessoa, mas não aumentou o salário dela? Pode. Pode. Então, também tem que ter esse cuidado quando eu faço acumulação de funções, porque eu não posso acumular funções. A pessoa foi contratada para ser gerente jurídica. De repente, ela é gerente jurídica e DPO. Ela está ganhando nada, nenhum centavo a mais para ser DPO. Ela pode entrar com uma ação trabalhista. Então, tem que ter esse cuidado também, ok?